Olá para você do YouTube que acompanha a gente, o Fora de Eixo. Estamos aqui já no terceiro episódio, mais um episódio muito especial, vamos falar de muita coisa. Eu já peço para você começar dando like, comentando, compartilhando, que ajuda a gente demais. E vamos começar se apresentando, né? Eu sou Igor Soares, eu vou apresentar meus amigos e também falar um pouco das pautas do programa de hoje, né? A gente vai falar muito sobre o Brasileirão Série A, sobre a vitória do Atlético contra o Fluminense, sobre o empurrão do Felipe Melo no Álvaro, né? Assessor de imprensa. Também vamos falar da derrota do Atlético Goianiense para o Criciúma. Vamos falar de Brasileirão Série B também, né? E João Pedro Bolzan, seja muito bem-vindo. Goiás e Vila em situações diferentes, né? O Goiás estava voando, agora tem um empate, uma derrota, e o Vila, que estava só em derrotas, venceu hoje. Olá, Wigler. Olá, telespectador. Olá, Gabriel, Luan. É a mágica da Série B, né? Acho que o último time que subiu fácil na Série B foi o Corinthians lá em 2008. De lá pra cá, ninguém mais tem moleza. E agora embolou tudo na Série B. A gente vai falar mais um pouquinho disso daqui a pouco. Vamos falar também de Brasileirão Série C. Gabriel, o Presidente vence por 2-1 a Tombense em casa e vai ter mais um jogo em casa contra o Náutico no dia 24. Bom, olá, Weigler, olá a todos. Jogo que mudou um pouco da perspectiva da Aparecidense na competição, né? Porque como é um G8 e um Z4, qualquer vitória você já pula de uma ponta para a outra, e se vencer de novo, cola de vez ali no grupo dos 8, então virou a chave aí a equipe da Aparecidense na Série C. Falando de Série D, Luan, os goianos vinham muito bem no começo da competição, agora tem alguns tropeços, o craque volta ao G4 e o Iporá sai desse G4. Olá, Wigler, olá a todo mundo. Falta regularidade, né? Os goianos aí precisando mexer aí, se estruturar e manter essa regularidade, porque vai ser importante demais para se quiser o acesso. Além disso, a gente vai falar também sobre a divisão de acesso do Goianão, que tem clássico já na próxima rodada entre Grêmio Anápolis e Anapolina. Vamos falar também sobre os campeonatos de base, o Vila Nova, campeão goiano sub-20, o Goiás foi bicampeão do sub-15, a gente vai ter a definição do sub-17 entre Atlético Goianiense e Império. E também vamos falar de Goianão feminino, a jornalista Tereza Prado vai estar com a gente para falar um pouco mais sobre o conselho técnico que definiu as equipes e também as datas da competição. Mas antes de começar falando de Brasileirão Série A, Bolzan, uma vitória do Atlético contra o Fluminense de virada nos últimos minutos da partida. Uma excelente vitória, né? Excelente vitória. Uma vitória que naquele momento a gente achava que daria uma grande moral para o Atlético. Serviu também para tirar o Atlético ali um pouco mais da zona de rebaixamento no momento ali no sábado. Conseguiu chegar até ali a 13ª posição. O Atlético é uma vitória que a gente não esperava. O Fluminense não tá bem, mas tem um timaço. Tá se reforçando também. Daqui a pouco deve chegar o Thiago Silva. Deve não, chega o Thiago Silva por lá, mas já tem Marcelo e Cano, John Kennedy, atual campeão da Libertadores. E o Atlético foi lá na base da emoção, no coração, na ponta do chuteiro, mas também na organização do Jair Ventura. Achei que foi o jogo que o Atlético esteve mais organizado e conquistou 3 pontos importantes no Maracanã, né? Que nunca é fácil. Só 3 times goianos ganharam no Maracanã até hoje, que foi o Goiás, o Atlético e a Anapolina. Foi uma virada que, como você falou, deu um alívio para o Atlético e a gente teve uma situação bem inusitada, né, Gabriel? Uma atitude do Felipe Melo que acabou se exaltando e empurrando o Álvaro, assessor de imprensa do Atlético Goianiense, enquanto ele estava voltando da gravação da comemoração do gol. O que a gente pode falar dessa atitude do Felipe Melo? Bom, acho que não chocou ninguém, né, por se tratar do Felipe Melo, um jogador que é assim, é conhecido por ser assim, e eu acho que isso até é ruim para ele, porque ele tenta passar uma imagem de um cara muito, muito sério, seguro de si, centrado, psicologicamente forte, mas é totalmente contrário que a gente tem essa noção do Felipe Melo, né? E ele vai encerrar a carreira, cara, e ele vai ser
mais lembrado por isso do que lembrado pelos títulos que ele conquistou, por quem ele foi dentro de campo, né? Muita gente lembra do Felipe Melo por conta daquele Brasil e Holanda, aquele erro que custou a eliminação, mas ele foi um jogador extremamente com sucesso no Brasil, com sucesso na Turquia. Ele podia encerrar a carreira bem, né? Mas ele, com certeza, ele vai ser lembrado por ser esse jogador que era violento em campo, era desleal, uma pessoa que ninguém gosta. Então, assim, mais uma atitude aí vexatória, né? A gente toma um pouco mais as dores porque foi com alguém que a gente conhece, né? O Álvaro, do assessor do Atlético Goianiense, mas o Felipe Melo ele faz isso desde que ele remédio para doido, tem um ditado, remédio para doido é um doido e meio. Ele ainda não achou o doido e meio dele dentro de campo, pelo visto não vai achar, porque parece que todo mundo ou respeita muito ou tem muito medo do Felipe Melo, ele faz o que quer, pronto o que quer. Então, duvido muito que a CBF vai dar um gancho pesado para ele também, vai continuar acontecendo esse tipo de coisa, porque ele não consegue mais responder na bola. Isso aí já faz um tempo que ele não consegue mais responder nenhum tipo de provocação na bola. Então, é aguentar o Felipe Melo dando porrada em todo mundo aí e a gente tendo que aceitar. Mas, Não repito, foi ele vai ser lembrado por isso, em vez de ser lembrado pela carreira que ele teve. E não foi só o Felipe Melo que teve essa ação, né? A gente viu também o Guga bastante exaltado com o cameraman da Sport TV. Depois tivemos relatos do Álvaro falando que foi cercado por 8 funcionários do Fluminense lá no Maracanã, que diziam que lá era o Maracanã, e ele acabou prestando um boletim de ocorrência. Luan, o que você pode falar para a gente mais sobre essa situação? Só te interromper, inclusive eu acho, ele que foi nem o Atlético que ganhou esse jogo, foi o Fluminense que perdeu, porque o Fluminense tá numa fase assombrosa. O Atlético sentiu que dava para virar e virou o jogo. Acho que Lanterna, né? Fluminense o lanterna. Lanterna da competição, porque o Vitória meteu 4 no Atlético Mineiro. Não foi nem o Atlético, eu acho que foi o Fluminense que perdeu, porque dava para sentir ali que alguma coisa ia sair. Com o Atlético ia virar aquele jogo, o Atlético foi esperto e aproveitou. Então, Igor, eu acho que o Álvaro agora, nesse momento, ele tem que tomar todas as medidas cabíveis mesmo. O cara ser cercado, ser agredido da forma que foi, num campo de futebol, onde teoricamente era para rolar só a bola mesmo, o espetáculo acontecer dentro de campo. Eu acho que o Álvaro tá certo, tem que buscar todos os direitos deles, até porque é um profissional, estava ali no ápice do seu profissionalismo mesmo, comemorando um gol do seu time. Não vejo problema nenhum nisso. Acredito que o Felipe Melo e os jogadores do Fluminense em si provavelmente estavam com alguma mágoa do resultado e acabaram agindo dessa forma. Então, assim, eu acho que o Álvaro realmente tem que buscar os direitos dele, tem que tomar as medidas cabíveis. Acho justo demais o boletim de ocorrência na delegacia, e é isso. E torcer aí para uma punição, não para prejudicar o Fluminense, muito pelo contrário, e sim para que seja feita justiça, porque é um profissional que estava ali no ápice do seu trabalho e não, em nenhum momento, teve uma conduta que justificasse tal feito. E a gente falou o Bolzan citou que essa vitória do Atlético deu uma esperança para o time rubro-negro, mas na quarta-feira teve a partida entre Atlético e Criciúma, o Atlético jogando em casa, em busca da primeira vitória em casa, contra o Criciúma, é uma briga direta que o Atlético tinha totais condições de vencer, saiu vencendo, começou ganhando o jogo, mas acabou tomando um empate e no último lance a virada, depois da expulsão do Ronaldo. Que jogo bagunçado, né, Bolzan? A gente teve a falta do Ronaldo, que foi expulso. O jogador do Criciúma foi bater a falta, bateu uma falta muito bem batida, que nem se o Ronaldo tivesse no gol, ele não faria aquela defesa. Mas também, se o Ronaldo tivesse no gol, acho que o jogador do Criciúma não estaria tão confiante para chutar daquele jeito, né? O que a gente sempre bate na tecla da formação do elenco do Atlético. O elenco foi formado para jogar no ataque. E quando a gente pega os times na Série A, o Criciúma é um dos que a gente acredita que o Atlético consiga jogar no ataque e fazer prevalecer o seu estilo de jogo, o estilo do Jair Ventura e o estilo que a gente viu no Goianão. E foi assim o primeiro tempo. O Atlético bem, chegando ao ataque bem, fez o gol, abriu o placar, não dava mostras de que ia perder o controle de jogo, uma hora ou outra ali, a equipe do Criciúma
que é feita para o contra-ataque, conseguia acertar ali um contra-ataque, levava perigo ao gol do Ronaldo, mas parecia tudo controlado. Acabou por tomar um gol de empate e no intervalo, no final do jogo, perdão, até por algum desorganização, me lembrou até o Atlético do Jorginho, que foi um dos melhores times do Brasil ali em 2022, mas que o Abel Ferreira falou, né? É um time que joga muito bem, tem posse de bola, ataca bem, mas fica todo aberto. E foi isso que a gente viu no final do jogo contra o Criciúma. Foi todo mundo para o ataque, o Alano puxou um contra-ataque ali sozinho, o Ronaldo não tinha o que fazer. Teve que fazer a falta, foi expulso, bem expulso, e o Trauco acertou um chutaço, né? Você bem disse, teve confiança, botou no ângulo, e 3 pontos que parecem fazer falta, que vão fazer falta para o Atlético, não estavam programados, e a equipe volta a colar ali na zona de rebaixamento, agora em 16º. E, Gabriel, o Atlético não vence em casa, né? Tem 2 vitórias no campeonato e as 2 vitórias fora de casa. Mesmo com o apoio da torcida, a torcida teve em grande número lá no Antônio Ascioli ontem. O que falta, além de marcar gol, né? Claro, para o Atlético vencer em casa? Bom, primeiro que eu acho que o time eu não vejo na Série A que o Atlético tem assim, um elenco tão fraco. Se a gente for pegar no papel, talvez ali o Juventude equipara o elenco do Atlético, né? Mas enfim, tirando essas comparações, creio que o time tá, igual o Bolzan falou, tem que trazer reforço nessa janela que vai ser aberta agora em julho. Mas assim, o Atlético não venceu em casa, para mim nem convenceu em nenhuma vitória que teve nesse Brasileirão, porque ganhar do Vitória lá, jogando com um a mais, o Atlético sai na frente, o Vitória não joga bem aquele jogo. Falhas do goleiro do Vitória no jogo, exatamente, né? Bem lembrado pelo Bolzan. Contra o Fluminense, cara, quem assim, não sei se todo mundo teve oportunidade de assistir o jogo, quem assistiu o jogo, cara, o Fluminense pediu para perder. O primeiro tempo do Fluminense, cara, impressionante a quantidade de passe de 3 metros que os caras estavam errando. Oportunidade de puxar contra-ataque, o cara sempre escolhendo a pior opção, tocando para trás. O Fluminense saindo em velocidade naquele estilo do Diniz, o jogador prendia a bola, voltava lá para trás e o Maracanã começou não estava cheio, né? Tinha menos de 20 mil torcedores. Para o Maracanã isso é pouco, mas o Atlético foi sentindo a atmosfera, aproveitou a fragilidade do Fluminense. Então, não venceu em casa, venceu fora de casa, mas mesmo assim, essas 2 vitórias não convenceu ainda no Brasileirão, não mostrou a que veio, e é igual o Bolzan falou, esses confrontos contra Criciúma, contra Cruzeiro em casa, contra um Corinthians, que também está lá embaixo, são confrontos que você não pode perder de forma alguma, né? Então, o Atlético, por exemplo, uma questão, o Luiz Felipe, que ano passado chegou e ele e o Alex arrumaram a zaga do Atlético. Esse ano ele o Lucas Cal joga improvisado na zaga e o Luiz Felipe não entra. Então, eu acho que não é reforçar no ataque, é trazer um zagueiro melhor, pelo menos uns 2 reforços para o ataque, mas a essa altura do campeonato, não dá para sair no desespero no mercado achando que vai mudar completamente a realidade da equipe, né? Também acho que o Jair Ventura não é o culpado, o grande culpado, é um elenco que não foi montado para um time que não foi montado para a disputa da Série A, acho que essa é a grande verdade. E o fator casa está pesando muito, pesou muito para a equipe, né? Essa série começar muito ruim, às vezes pega no psicológico da equipe também, começou muito ruim. Para retomar isso aí vai ter que nadar muito. Ô Luan, o Atlético que joga contra o Cuiabá, sábado, fora de casa, 6h30 da noite, sem o Ronaldo, que foi expulso, tem outros jogadores que estão sendo bastante contestados. A gente viu a torcida vaiana, o Chairon, falando que o Chairon não está correndo o suficiente. Teve trocas no jogo do Criciúma, que o Jair Ventura fez e que foi muito contestada tanto pela torcida, até mesmo pelo Adson Batista, em entrevista coletiva. Outros jogadores também não estão performando. O Maguinho foi muito mal. O Romão, apesar de ter feito o gol, não jogou tão bem. O que a gente pode esperar para esse jogo contra o Cuiabá, que vem de 2 vitórias, né? Venceu o Fortaleza por 5-0 e venceu o São Paulo por 1-0. Eu acho que é o pior momento para o Atlético enfrentar o Cuiabá. O Cuiabá começou o campeonato de uma forma péssima,
vem se recuperando, aí já vem venceu o São Paulo, goleou o Fortaleza. Então, assim, eu acredito que o Atlético é o pior momento, o momento mais difícil para se enfrentar o Cuiabá no campeonato. É um Cuiabá que recuperou a confiança, que tem começado a fazer um trabalho sólido e que, se pela lógica, é favorito para o jogo, que é um time que vai jogar em casa diante do seu torcedor, que com certeza vai comparecer diante da boa fase, e o Atlético, que, assim, se a gente for pegar no geral, ninguém está jogando bem. Acho que nem vai tanto só o Chay, ou talvez só o Maguinho. Acho que é realmente um coletivo do Atlético que vai mal. O Jair Ventura, assim, acho que pelo que ele pode fazer, ele tem feito. Talvez, é lógico que o questionamento vem quando o resultado não é alcançado, o questionamento é natural. Mas eu acredito que realmente o Atlético vem muito mal de uma forma coletiva. Talvez ali que se salva um ou dois, talvez o Luiz Fernando, porque teoricamente jogou menos devido à suspensão, então assim, não dá para culpar um jogador que acabou que não pegou todo o campeonato, mas o Atlético coletivamente muito mal. Então assim, a expectativa que fica é que o Atlético possa melhorar, mas a tendência é que o Cuiabá vença o jogo. E o Cuiabá é favorito para o confronto, por estar jogando em casa. Lá na Arena Pantanal a gente sabe que é difícil jogar com o Cuiabá. E para o Atlético, na fase que está, eu acredito que a gente espera realmente é que o Cuiabá vença a partida. Vamos ver como o Atlético vai reagir aí, quem sabe possa garantir pelo menos um empate lá para melhorar no campeonato. O Atlético, que mesmo com a derrota, por enquanto está fora da zona de rebaixamento. Então, agora vamos falar de Série B também, né? O Gabriel, o Goiás empata fora de casa, perdão, empata em casa com o Curitiba, 1-1. O Goiás, que a gente sabe que fora de casa está jogando bem, mas pelo visto, nem em casa também não está jogando, né? Sim, eu acho que ontem foi talvez uma exceção, porque o Goiás tem oportunidade para fazer o gol antes do Santos entrar na partida. O Santos não estava bem na partida, né? Se você pegar só em números, era uma massa, né? Porque, por exemplo, eu tomei um susto quando eu fui ver as estatísticas, eu vi que o Santos tinha tido 10 escanteios e o Goiás 1. Falei, cara, eu não tô vendo esse jogo, não é possível. E aí, depois da falha do Tadeu, o Santos logo em seguida faz outro gol em sequência, mas logo antes da falha do Tadeu, o Pedrinho perde uma chance inacreditável. Então, assim, não é só em casa, não é como você falou, só fora de casa, tropeça, entre aspas, assim, em casa também, né? Até comentei com o pessoal da transmissão da partida que colocaram o Goiás como muito favorito para ganhar do Curitiba. Eu sabia que não ia ser esse jogo fácil, nunca é fácil jogar contra o Curitiba. É um time pesado da Série B, querendo ou não, e é um confronto que pode não ser direto agora, mas daqui para frente, com certeza, o Curitiba também briga por esse acesso. Então é um confronto duro, um confronto difícil. Fala que o Goiás tinha a obrigação de ganhar do Curitiba em casa, não é verdade. Mas se a gente pensar no ponto que, um time que quer subir, é o tipo de jogo que ele tem que ganhar confronto direto. Vai ser um jogo difícil? Vai ser um jogo difícil. É um vexame empatar com o Curitiba em casa? Longe de ser um vexame. É obrigação ganhar do Curitiba em casa? Isso aí a gente pode discutir, depende da opinião de cada um. Então, o Goiás, na partida contra o Santos, especificamente, eu acho que deu um pouco de azar com a perda do gol, e aí me arrisca dizer que talvez esse jogo terminasse em 0-0, né? A gente não tem bola de cristal, mas depois da falha do Tadeu, o Santos entra no jogo, essa que é a grande verdade. Mas eu não concordo também com quem pede a cabeça do Zanetti, para mim é um absurdo completo. O Brasil é uma máquina de moer técnico que, meu Deus do céu, tô vendo gente pedindo a saída do Zanetti, vi que está sendo cogitada pela diretoria do Goiás, são umas coisas que não entram na minha cabeça de forma nenhuma. O treinador que está lá, ele não é burro, ele não está lá por acaso, ele não é um completo sabe nada de bola, ele sabe, ele tem uma ideia de jogo. Como é que você vai definir o trabalho do cara com 11 rodadas de um campeonato, cara? Então, inacreditável, e o Goiás não tem time, trouxe muitos reforços, ok, mas eu vi que não trouxe reforço suficiente na partida contra o Curitiba, que o Goiás chegava no ataque e dependia de Paulo Baia e Brenner Herculano para fazer gol. Não sei o que passa com esses dois atletas, mas o Brenner Herculano, depois do Goianão,
parece que desaprendeu a fazer gol, o Paulo Baia nem se fala, então a gente fala que o Goiás trouxe muitos reforços, trouxe bons reforços, mas na partida contra o Curitiba, cara, eu vi que, principalmente no ataque, o Goiás não tem ninguém além do Thiago Galhardo, então não dá para culpar o técnico, não dá para culpar o time, vai ter que contratar se quiser brigar forte para subir. Tem chance de subir com esse time? Tem, mas vai ser muito mais difícil. Luan, uma derrota do Goiás para o Santos, o Gabriel já falou, né? Fora de casa, um jogo que poderia ter saído com 0-0, como o Gabriel falou. Uma falha do Tadeu, e também o que você pode falar para a gente sobre essa questão do Zanardi? A gente vê a imprensa goiana falando muito sobre o Zanardi e Jair Ventura cair. Vocês já falaram que não concordam com o Jair Ventura, né? Mas e o Zanardi? Então, Igor, o resultado para o Santos, eu julgo como um resultado normal. A gente está falando aí da maior folha da Série B, do melhor elenco e, teoricamente, o time mais tradicional que tem ali na Série B. Então, assim, você jogando fora de casa, na Vila Belmiro, diante do Santos, uma derrota, não acredito que seja motivo para desespero. Talvez da forma que foi, o Goiás até podendo marcar antes do Santos, a falha do Tadeu, que óbvio que fica marcada, porque era um lance que estava totalmente sob o controle dele, ele acabou perdendo o controle da bola e tendo essa falha. Mas assim, eu não acho que seja motivo para sair do Zanardi, não. Se a gente olhar como o Goiás estava no Goianão, o Zanardi deu um up absurdo nesse time. O time do Goiás no Goianão era um elenco totalmente desqualificado, faltava qualidade técnica, e quando conseguiu o resultado, talvez era porque realmente pegava times mais fracos. Por exemplo, caiu para o Goiânia. A gente parabeniza aqui a campanha do Goiânia, mas um time igual o Goiás, um time do tamanho do Goiás, da estrutura do Goiás, com a folha que o Goiás tem, não pode ser eliminado para o Goiânia. Então, assim, acredito que o Zanardi deu um jeito do Goiás para a Série B, mas é lógico que todo trabalho ele tem seus momentos ruins. Eu nem acredito que talvez seja um momento péssimo do Goiás. Perdeu para o Mirassol fora de casa, que é um time que está brigando lá em cima. Empatou com o Curitiba, que eu também não julgo como um resultado totalmente anormal. A gente está falando de um Curitiba muito bem organizado. É lógico que jogando em casa, a gente esperava uma postura diferente do Goiás, a gente esperava que talvez o Goiás vencesse a partida, mas agora eu não acho que seja motivo realmente para o Zanardi cair. É um trabalho muito bom comparado. O Goiás está ali beirando o G4 e pelo que a gente viu no Goiânia, a gente não esperava que o Goiás não fosse nem brigar pelo acesso. Então, assim, o Zanardi chegou, junto com as contratações, deu um jeito do time, então acho que não é motivo não para o Zanardi cair. Se eu fosse a diretoria do Goiás, eu manteria aí, porque é um trabalho que, apesar dessa patinada, ainda é um trabalho muito sólido. Mozão, o Luan falou sobre a questão da derrota para o Mirassol. É o Goiás que tem tropeçado nas brigas diretas, né? Tem só 3 derrotas no campeonato, mas são 3 derrotas para 3 adversários diretos. Havaí, Mirassol e agora o Santos. Para um time que quer subir, precisa vencer esses jogos. É verdade. Você falar no começo do campeonato, vem do futuro, vem pro começo do campeonato e fala, ó, Goiás vai perder pro Havaí, lá ressacada, pro Santos na Vila e pro Mirassol em Mirassol. O torcedor do Goiás fala, beleza, resultados comuns. A questão são a forma que foram construídos esses resultados. Chega a ser trágico. Uma partida totalmente covarde contra o Havaí, tomando gol no segundo tempo. Uma partida que chegou a jogar com 2 a mais contra o Mirassol, sem dar perigo, sem arrumar perigo para a meta do Muralha, que a gente viu na partida contra o Vila, que a gente vai falar daqui a pouco, que não é confiável e não arriscou, até porque, pelo que o Gabriel falou, não tem alguém no ataque que possa fazer isso. Na partida lá contra o Mirassol ainda tinha o Galhardo, se eu não me engano, não lembro se ele jogou, não tenho certeza, acho que não, acho que também já estava fora, e foi muito inofensivo, e na Vila, segurando um resultado, dentre esses jogos fora de casa, tirando aquele contra o Brusque, que ganhou lá com um gol no início do jogo, era um que o Goiás estava jogando até bem, ali sabendo defender, conseguindo contra-atacar,
Gabriel lembrou bem da chance perdida pelo Goiás um pouco antes da falha do Tadeu com o Pedrinho. Dentro da pequena área, ele perdeu o tempo de bola, furou. Era para fazer 1-0 e correr para o abraço. E então tá sendo trágico. E quando você enfrenta adversários diretos, é jogo de 6 pontos, né? Que você deixa de ganhar 3 e dá 3 para o adversário. Você aumenta, né, a distância que poderia, por exemplo, você tá 3 atrás, você poderia ficar com a mesma pontuação, você fica 6 atrás do adversário que você perde. Então, o Goiás precisa, sim, contratar e precisa definir qual é o estilo de jogo, porque dentro de casa joga de um jeito, fora joga do outro. Então, quem é o Goiás? Então, precisa sim, se organizar melhor, precisa não ser tão covarde quando fora de casa e precisa ganhar dos adversários, principalmente os diretos, que agora embolou tudo na Série B. E falando agora do lado vermelho de Goiânia, vamos falar do Vila Nova. Gabriel, o Vila Nova jogou contra o Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, perdão, fora de casa. Um jogo que começou bem o Vila Nova, no primeiro tempo foi até bem, mas tomou um gol de falta, golaço no final do primeiro tempo. No segundo tempo nada funcionou, né? Nem a sorte estava do lado do Vila, que finalizou 3 vezes, a bola passou pelo goleiro do Botafogo de Ribeirão Preto e sempre tinha um zagueiro embaixo da trave, ou bem perto da linha do gol, para tirar a bola de lá. Como que é o Vila jogando fora de casa com o Luizinho? Eu acho que, diferente do Goiás, o Vila não tem uma mudança drástica jogando dentro e fora de casa, não. O jogo é teoricamente parecido, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que teve uma arrancada, né, na Série B, depois da vitória contra o Santos, deixou a zona de rebaixamento. E o Jean, que fez o gol de falta, cara, muito bom jogador. Foi destaque em algumas rodadas do Campeonato Paulista, não me recordo se ele terminou na seleção do campeonato, mas em vários jogos ele teve ele como o melhor do jogo. Ele tem muito gol bonito esse ano e assistência, um jogador que logo pode pintar em algum outro clube, um baita jogador, acertou uma bela cobrança de falta, talvez na grande chance que o Botafogo teve na partida, porque o Vila Nova teve as principais oportunidades, como você disse, né? Luan, você que esteve no jogo entre Vila Nova e Mirassol em casa, o Vila Nova que não jogou tão bem, mas diferente do jogo contra o Botafogo, que jogou bem e saiu derrotado, nesse ele não jogou tão bem e saiu vitorioso. A pressão do Oba faz diferença para o Vila? Wigler, eu acho que o Vila Nova ele tem alguma coisa dentro do Oba, porque é mais uma partida que o Vila Nova faz muito abaixo, mas muito abaixo mesmo. Eu acho que com exceção dos primeiros minutos, onde o Vila teve um gol perdido pelo Alisson, se ele chega um pouquinho adiantado, ele faz um golaço no Oba, e o chute do Cristiano, que a bola tocou na trave, o Vila muito abaixo mesmo. O Vila deixou de jogar. Parecia que até o Mirassol estava mandando o jogo. Assim, eu acho que a pressão da torcida faz muita diferença. E talvez seja a única justificativa, porque o futebol apresentado pelo Vila hoje foi, para não usar outros termos, ridículo. Ridículo mesmo, muita reclamação da torcida, principalmente com a defesa novamente. Hoje que o Quinteiro fez uma ótima partida, a gente tinha comentado no último programa a respeito do quanto o Quinteiro estava decaindo na temporada, mas hoje ele fez uma ótima partida. Mas em compensação, o GM fez uma partida péssima. O GM perdeu tudo que disputou, deixou a desejar, entregou umas 3 bolas no pé do ataque do Mirassol, que o Mirassol não soube aproveitar. Então, assim, o Vila joga muito mal, mas ao mesmo tempo é um time que aproveitou a oportunidade que teve na falha do Muralha, o que acaba que virou normal, o Muralha falhando. E outra coisa que a gente pode observar é a postura do Mirassol. O Mirassol veio aqui para buscar o empate. Desde o início do jogo, picotando a partida, demorando para cobrar a tira de meta. Com menos de 10 minutos, o Muralha já recebeu uma bronca do juiz e falou que o juiz até falou que acabou, que não era mais para enrolar, com menos de 10 minutos de jogo. Então, assim, o Mirassol ele só foi realmente com mais pressão para cima do Vila quando tomou o gol. Quando o Henrique Almeida acabou chutando e na falha do próprio Muralha a bola entrou.
Então o Mirassol, apesar de chegar mais pro Vila e parecer que estava jogando em casa, foi um time que não incomodou o Vila em momento nenhum. Passou a incomodar no fim do jogo, quando viu uma pressão, começou a cruzar a bola frequentemente dentro da área, mas assim, preocupa o futebol apresentado pelo Vila, jogando em casa, e para a torcida do Vila, que tem um clássico agora diante do Goiás, que tá, beleza, que o Goiás também não está nas melhores fases, mas é um time muito qualificado, e talvez se o Vila não melhorar esse futebol, numa possível derrota aí dentro de casa, para o Goiás o clima aperta e complica a situação do time. Ousam, aproveitando que o Luan já falou do clássico, o clássico que vai acontecer no domingo, dia 23, às 6h30 da tarde, quais são as expectativas para esse jogo? O segundo clássico da temporada, né? Teve os da série da Copa Verde também, né? Então já é o quarto confronto, Verdade, o quarto clássico, então. o quarto clássico. Vila Nova levando vantagem aí. É um jogo que acabou virando, como eu disse mais cedo, um jogo de 6 pontos, né? O Vila Nova agora é o nono com 17 pontos, o Goiás sexto com 18, sendo que o líder, o América Mineiro, tem 21. Então já tá na briga os dois e vai ser muito desse tipo de partida de mostrar quem é quem nessa Série B. Eu peço até calma com os times goianos aí, porque a gente vive muito de perto, né? O Vila não joga nada em casa. O Vila vai lá fora e não consegue jogar. O Goiás joga bem em casa, mas não joga bem fora. Quando você pega a Série B, você vê que não tem ninguém voando. Então ainda dá para ter um calma e até por isso eu falo do Zanardi lá para esperar um pouco, ver como vai ser essa gestão dele nesse início de crise, para saber se vai dar certo ou não. Então, por enquanto, tá indo bem, no geral, na minha visão. Mas sobre o clássico, vamos ver quem é quem. Se o Vila vai continuar crescendo nessa ascendente que está vivendo, de chegar lá no G4, continuar ganhando dentro de casa de alguma forma, com o Henrique Almeida salvando mais uma vez, ou se vai ser o Goiás, que se é o jogador que não joga bem fora de Goiânia porque não dorme em casa, dessa vez não vai ter desculpa, vai poder jogar mesmo que fora em Goiânia e tentar mostrar o bom futebol que a gente já viu contra o Sport, contra o Ituano, contra a Ponte Preta, e de qualquer forma a gente vê que algum time goiano vai estar perto do G4 ali pelas 8 horas deste domingo. Vamos falar de Série C também, pode ser? A gente teve uma vitória da Presidência contra o Tombense por 2-1 em casa, um retorno da Presidência para casa, né? No último dia 15, e já tem um jogo da Presidência contra o Náutico no dia 24. O que você pode falar dessa vitória e o que você pode falar também de expectativas para o jogo contra o Náutico? A Aparecidense que jogou muito bem, sobretudo no primeiro tempo. Fez ali uma pressão sobre a equipe do Tombense. O Igor Torres voltando para a Aparecidense e já marcando, fez um dos 2 gols, o outro foi marcado pelo Júlio César. O Tombense, no segundo tempo, tentou ensaiar uma pressão, fez um gol aos 36 com o Rafinha, se eu não me engano, mas o Camaleão saiu vitorioso nesse jogo aí da mesma faixa da tabela ali da ponta de baixo, que até agora coloca a Aparecidense sonhando com o grupo do G8 já. E o adversário, eu creio que não poderia ser melhor. O Náutico vem de crise. Tá abaixo da Aparecidense com essa vitória contra o Tombense. A Cidinha acabou por passar o Clube Náutico Capiberibe do Timbu. Então tá com 9 pontos e o Náutico ficou com 8. E o Náutico vem de uma partida terrível. A gente ouve lá da mídia do Nordeste que foi a pior partida do Náutico na temporada, foi vaiado, perdeu para o Floresta, que até então era o lanterna da Série C, que acabou por sair da zona. Então, a chance da Aparecidense engrenar nessa partida de segunda-feira, com transmissão nossa lá no Doutores da Bola, eu e o Egler estaremos lá, então prestigiem. Então, a Aparecidense tem a chance de, ao menos, encostar no G8, voltar a sonhar, depois de uma grande partida e ter um adversário que não tá bem.
Gabriel, nos comentários iniciais você falou sobre a questão de, na Série C, o time que está lá no Z4, de repente, pode colar no G8. Essa é a situação da presidência depois dessa vitória sobre o Tombense. Exato, né? Da mesma forma que uma derrota pode colocar a presidência de volta lá perto do grupo de baixo. Por mais que é muito mais fácil você sair dessa proximidade no grupo de baixo, porque são times que pontuam muito pouco, né? São times em situação, assim, péssima situação. Então, acho que para a presidência, eu não sei qual foi o planejamento feito para a temporada, se era para permanência, se era para brigar pelo acesso. Não vejo como um time forte candidato mesmo que se aproxime ali do G8 para subir, mas é importante que permaneça e quem sabe numa próxima temporada brigue. Mas tudo é possível, né? Porque a gente já viu o time nessa Série C que não fez uma fase excelente, se classifica nas rodadas finais, e aí, quando são 8 equipes ali, você tem 6 jogos ali que você pode ter uma história totalmente diferente ali dentro de cada um dos 2 grupos que são formados, né? 2 grupos com 4, os 2 melhores sobem para a segunda divisão. Então, jogo, igual o Bolzan falou, crucial para a presidência, aproveitar do momento frágil do adversário e continuar vencendo para colar no grupo dos 8. Eu acho que com uma vitória sobre o Náutico já espanta ali uma chance matemática não, mas as chances de rebaixamento, digamos assim, e começa a focar em outra coisa, a equipe da presidência dentro dessa competição. Vamos falar de Série D agora. O Luan, a gente, só para contextualizar nosso espectador, a gente grava esse programa geralmente nas quintas da noite, para postar na sexta de manhã, né? E no último programa a gente fez, logo depois da derrota do Iporá, e o técnico Kiko Araújo pediu demissão do Iporá, e o Iporá teve mais uma derrota no campeonato pro misto. O que a gente pode falar dessa situação do time que foi rebaixado no Goianão, mas estava até bem na divisão nacional, só que agora sai do G4. Wigler, vai muito no comentário inicial que eu acabei fazendo, falta regularidade. O Iporá foi um time que durante toda a temporada, desde o Goianão, nunca se manteve regular. No Goianão, na verdade, no Goianão ele manteve o nível desde o início, né? Foi péssimo desde a primeira rodada. O Iporá realmente fez um péssimo Goianão, um Goianão para esquecer. Aí vem para a Série D, muda o elenco e a gente, sinceramente, eu, particularmente no início do campeonato, também não esperava que o Iporá fosse brigar por classificação, visto tudo que a gente acompanhou aí no Goianão. Mas é um time que venceu muitas das vezes e acabou ali ficando no grupo dos 4 classificados. Mas agora, mais uma vez, derrapa, perdeu para o misto aí. O técnico pediu para sair. Eu acho justo, se o resultado não está vindo e ele está vendo que talvez foi até uma precaução dele de se livrar do barco que talvez já está afundando. Não sei os motivos que levaram ele a tomar essa decisão, mas o Iporá novamente não está baixo. É um time que não é regular, é um time que peca muito. Desde o. Na verdade, em todas as séries D que o Iporá participou, a gente tem essa situação. Talvez quando recentemente o clube se classificou, mesmo assim na hora H acabou faltando regularidade. Então, assim, é um time que já tem esse histórico de altos e baixos e assim, a gente espera que possa melhorar, mas agora tem que ver também como a cidade, como a torcida e como os jogadores vão reagir a essa saída, porque se foi realmente o técnico que pediu para sair, eu acho que não era algo esperado, provavelmente. Isso provavelmente deve ter pego os jogadores de surpresa. Então, assim, vamos ver como o Iporá vai reagir nessa sequência aí de Série D e torcer para quem sabe se recuperar aí, porque a gente torce sempre pelo bem do futebol goiano. O Anápolis vence depois de 2 rodadas, volta a se encontrar com a vitória e assume a segunda colocação no grupo. Ganhou do Real Brasília, tinha o saco de pancada do grupo, só conquistou pontos em cima do Crack, 2 empates.
importante para voltar a ganhar, mas mostra que o 1-0 apenas mostra que o Anápolis precisa jogar mais bola. E agora vai até Iporá enfrentar o time da casa, precisando jogar, né, para descolar um pouco mais da briga, ficar perto ali do Brasiliense, que parece que vai navegar em águas calmas agora nessa Série D, e sair dessa briga doida ali de craque misto Iporá e União Rondonópolis, porque time tem, já sabe que daqui a pouco vai perder alguns mandos de campo por causa do Arraiana, lá em Anápolis, então precisa fazer uma gordurinha para ficar tranquilo na competição, porque eu acho que é o segundo melhor time da chave em material humano, só atrás do Brasiliense, e tem que se classificar com certa tranquilidade nesse grupo. Gabriel, o craque volta a vencer depois de 3 empates, inclusive 2 empates que o Bolsonaro falou foram os únicos 2 pontos do Real Brasília, e volta a figurar entre os 4 primeiros, se classificando para a próxima fase do Brasileirão Série D. Bom, assim como o Iporá, outra equipe que fez um campeonato goiano para esquecer, né, para jogar fora, se livrou do rebaixamento na última rodada. Na Série D, uma equipe que tem altos e baixos, mais baixos do que altos, obviamente, muito irregular, muito inconstante, mas é até esperado isso, né, nessas equipes da Série D. Eu acho que você tem ali Brasiliense e Anápolis, que são as duas forças do grupo, como o Bolzan falou, reforçando o que ele disse, e essas outras equipes eu acho que brigam forte. Por mais que Craque e Iporá não tenham feito um bom campeonato goiano, uma Série D é completamente diferente. Para mim, o Craque, especificamente, tem chance de brigar por essa terceira ou quarta vaga. Para mim, não tem a mesma qualidade de time que, por exemplo, o União Rondonópolis tem. Então, para mim, essas outras 2 vagas devem ficar mesmo entre misto, União Rondonópolis e Craque. O Craque também, né, demitiu o Paulo Massaro depois da torcida do Craque todo jogo pedindo a saída dele desde o começo da temporada, desde quando ele chegou, na verdade, pedindo a saída dele, finalmente saiu, e quem sabe pode ser um novo caminho para a equipe do Craque, né, que logo após a saída do técnico voltou a vencer 1-0. E, Gabriel, o que a gente pode esperar para o jogo entre Iporá e Anápolis? Os 2 goianos se enfrentam no próximo sábado, no dia 22. Iporá e Anápolis, inclusive, a minha memória deve estar ruim, mas esse jogo no Goiânia não foi no Jonas Duarte, eu acho que o Anápolis goleou. Foi isso mesmo, 4-0 para o Anápolis, um hat-trick do Gonzalo e um gol do Fábio, que hoje está no Vila. O Anápolis, no Jonas Duarte, ele é muito forte, né? As equipes de Anápolis no Jonas Duarte são muito fortes, mas fora de casa é uma equipe também que oscila muito, né? Todas as equipes da Série D são assim, né? Você vê aí o Brasiliense que recentemente disparou, antes estava pau a pau ali com o Anápolis na disputa pela liderança do grupo, disparou, mas no geral as equipes são assim, né? Tem um domínio em casa, mas fora de casa a outra equipe que tem o domínio dentro de casa. Então, vai ser um jogo interessante, é um jogo que, por se tratar de 2 times daqui do estado e que se enfrentam com certa frequência, eu acho que o Iporá precisa da vitória, não é favorito, o Anápolis tem favoritismo dentro do jogo, mas precisa da vitória se quiser ainda sonhar com uma classificação. Acho que se o Anápolis vence o Iporá, eu acho que para o Iporá a Série D já começa a cair na realidade que não vai disputar mais, não vai disputar a fase final nessa temporada, ano que vem tá fora, porque não ficou entre os melhores ali do Goianão. Então, um jogo crucial, especificamente, na minha opinião, pro Iporá, para decidir o rumo do Iporá dentro da competição. Por mais que o Anápolis é um excelente time, eu acho que um confronto direto contra um time goiano em casa, levando não ao pé da letra a palavra obrigação, mas é uma obrigação do Iporá vencer se quiser continuar vivo assim, né? Se quiser continuar forte na briga ali por uma vaga. Se perder, já era. E agora falando da divisão de acesso do Campeonato Goiano, o Bolzan, a gente teve a primeira rodada do retorno, a rodada de número 8 do Campeonato Goiano de Divisão de Acesso,
Como que foi essa rodada da nossa segunda divisão regional? Tivemos duelo dos então líderes, né? Centro-Oeste e Anapolina. O Centro-Oeste acabou levando a melhor por 2-1. O Gustavo 20, lá no Jonas Duarte, o Gustavo 25 fez um gol, mandou a torcida se calar, tomou cartão amarelo. Vai se ensaiando uma rivalidade entre a equipe de Anápolis e a equipe de Nerópolis. E quem aproveitou desses dois jogos entre Anápolis e Centro-Oeste foi uma, né? Ganhou 2 vezes do Santa Helena, dessa vez lá agora no Zico Brandão, por 3-0, assumiu a liderança, deu uma despregada ali da briga, chegou a 16 pontos, Centro-Oeste foi a 15, e veio a turma da bagunça agora, né? Com Anapolina, Abecate e Trindade com 13, que vai ficar interessante para a próxima rodada, uma vez que o Inhumas vai receber o Abecate, lá de Ouvidor, em Inhumas, e o clássico, né, entre Anapolina e Grêmio Anápolis, o Grêmio Anápolis louco para tentar sair da zona de degola ali, que a equipe com poderio financeiro que tem ali dos empresários, não só de Anápolis, mas até de fora, né, tem muito dinheiro português no Grêmio Anápolis, não pode se dar ao luxo de cair para uma terceira divisão. Trindade e Centro-Oeste é outro jogo que deve pôr fogo aí na rodada, lá do Abrão Manuel da Costa, e o Santa Helena recebendo a União Evangélica, a Associação Esportiva Evangélica, lá no Pedro Romualdo Cabral, um jogo ali para fugir do rebaixamento, ou seja, o Inhumas deu uma descolada da tabela na liderança, hoje tem o grande favoritismo pelo acesso, mas ainda no restante ali, principalmente para a segunda vaga, muita briga, e o campeonato agora começando o segundo turno, ainda tem muita água por rolar por debaixo da ponte. E Luan, o Bolzão já adiantou para a gente que vai ter um clássico entre Grêmio Anápolis e Anapolina. Quais são as expectativas para esse clássico? E se o Grêmio Anápolis vence, embola ainda mais esse campeonato que já está embolado, né? O a real é que não dá para saber o que se esperar. Porque a gente tem um Grêmio Anápolis que faz um péssimo campeonato, um campeonato para esquecer. Eu acho que dificilmente escapa. Assim, talvez se ganhar o clássico aí pode ter grande chance, mas eu acho que o Grêmio Anápolis, em outras palavras, está com um pé na terceira divisão. É lógico que tem muito campeonato para rolar, mas assim, pelo futebol apresentado, eu acho que dificilmente isso vai mudar. E o Anapolina, que é muito incerta, né? A gente tem a Anapolina, por exemplo, no jogo contra o Centro-Oeste, perdendo o jogo, empata o jogo nos acréscimos e tem a capacidade de tomar gol minutos depois. Então, assim, é uma Anapolina que também não convence. A Anapolina que há anos está aí na segunda divisão e tem uma torcida apaixonada, tem uma torcida que apoia, é uma torcida que comparece ao Jonas Duarte. Então, assim, a Anapolina, sempre que chega nos momentos decisivos, ela acaba vacilando e ficando. Então, assim, por ser um clássico, a gente espera um grande jogo, a gente espera que as duas equipes realmente busquem o resultado a todo instante. E, assim, a expectativa é um jogo interessante. Acredito que não dá para cravar aqui um vencedor, justamente por isso, porque da mesma forma que a Napolina é muito incerta, o Grêmio Anápolis faz um péssimo campeonato. Então, assim, a gente espera realmente um ótimo jogo. É um jogo que vai mexer ali com a Anápolis, apesar de talvez o Grêmio Anápolis não ter uma torcida tão influente. É um jogo que mexe com a cidade, como todo clássico, né, entre duas equipes do mesmo município vai mexer com a cidade, então a gente espera um grande jogo, a gente espera que as duas equipes busquem o resultado a todo instante e que vença o melhor, que a gente possa ter um grande jogo e que aquele que aproveitar melhor as oportunidades leva os 3 pontos para casa. E agora vamos falar da base goiana, o futuro do futebol goiano. Vamos começar falando do Vila Nova, que foi campeão goiano sub-20, um jogo bastante interessante com o Trindade que chega em 2 finais nos últimos 2 anos e acaba sendo vice nas 2. O Vila Nova, que conquista, o Vila Nova sub-20, né, conquista 3 títulos nos últimos 3 anos, foi campeão goiano sub-20 em 2022, em 2023 foi campeão da Copa Goiás, em 2024 volta a ser campeão sub-20, um jogo bastante interessante, né? A gente fala até estávamos lá na transmissão, eu e o Luan, e até na questão tática, tivemos abordagens bastante definidas e interessantes. O
o Vila Nova atacava com praticamente 5 jogadores, o lateral esquerdo virava um quinto atacante, e o Trindade, que teve um jogador expulso aos 28 minutos, abriu mão do seu meio campo para manter 3 atacantes. Então uma abordagem bastante diferente. Como que foi esse jogo? Você que viu da beira do gramado lá, como que foi acompanhar esse jogaço que teve decisão nos pênaltis e a vitória do Vila Nova? Igor, cada dia mais eu sinto que a gente tem que valorizar o nosso futebol de base. Foi um jogo muito acima da média mesmo. As duas equipes muito qualificadas. O Trindade não chegou na final à toa. Até se classificou em quarto. Então, assim, a gente esperava que Goiás e Atlético fossem ter resultados melhores, mas a gente não viu isso. A gente viu as duas equipes eliminadas precocemente. E com isso, o Trindade foi fazendo o caminho dele ali e acabou chegando na final. Uma equipe muito qualificada, jogadores, assim, que tem um grande potencial, são jogadores que podem se ir para grandes centros, e o trabalho de base do Trindade que tem alcançado resultados bem positivos. É lógico que não veio o título, fica o ressentimento, fica a chateação, mas o Trindade não tem que se abalar por isso, fez uma ótima partida, e lá de dentro a gente nota o quão importante era isso, tanto para o Vila também. A gente via os familiares, a gente via ali a diretoria na beira do campo realmente apoiando e querendo esse título. Era um título importante para a base. A gente tem um Vila que, se no profissional não consegue os resultados que talvez almeja, a base pode ser uma saída para iniciar esse projeto. Então, assim, o Vila fez uma ótima partida, foi um jogo muito interessante. Eu acho que quem foi ao Oba assistir essa partida não perdeu em nada, porque foi uma final fantástica. O Vila que abriu o placar lá no lance de desatenção da zaga do Trindade, e em nenhum momento o Trindade, com o gol, acabou se abalando. O Trindade foi para cima, empatou o jogo, teve até chance de virar o jogo também. Então, assim, é um jogo bem interessante. E é bacana ver como os jogadores que passaram pelo profissional, principalmente no Vila, tendo resultados da base. A gente tem o Gustavo Pajé, o próprio Vitor Graziani fez o gol do título, e eu cheguei a conversar com ele. Ele falou dessa importância de se usar a base, e ele falou que a base do Vila é muito qualificada e que, quem sabe, a diretoria pode olhar por esse lado para tentar utilizar algum desses jogadores, porque é um elenco muito qualificado, com a base conseguiu um resultado. Não acredito, lógico que não houve uma superioridade muito grande diante do Trindade, porque o Trindade também é uma ótima equipe. Então, assim, eu achei importante valorizar esse trabalho de base. Parabéns ao Vila Nova pelo título, foi merecido, fez por merecer, dentro de campo, fez uma ótima partida, uma partida justa, uma partida limpa acima de tudo, mesmo no momento em que houve provocação ali no momento do gol e tal. O Vila Nova foi limpo, o Trindade também, mesmo perdendo a partida, não deixou de jogar limpo. Tem uma cena também que eu achei muito bacana, que é o capitão Esli esperando os jogadores, todo mundo receber a medalha e todo mundo sair junto de campo. Achei muito bacana essa atitude. Então mostra que são duas equipes muito, muito qualificadas, que foram limpas durante todo o campeonato e que mereceram chegar ali. Acaba que o Vila Nova consegue o resultado. Para o Trindade ainda pode almejar e garantir uma vaguinha na Copa São Paulo. A gente sabe que isso depende da Federação Paulista pedir indicação para a FGF. E se rolar esse pedido de indicação, a FGF já deixou claro que vai indicar os 2 finalistas. E o Vila Nova que garante aí a vaga na Copa do Brasil Sub-20 do ano que vem. E eu acho que é importante valorizar esse trabalho de base e começar por aí. Para se ter um grande profissional, acho que você começa ali pelo trabalho de base. Você falou da atitude do Wesley, a gente viu outra atitude também que é bem comum no futebol profissional, que é dos jogadores do Trindade recebendo a medalha de prata e colocando no pescoço, apesar da chateação por ser derrotado, mas com orgulho de ter conquistado essa medalha. O Luan falou que o Atlético não foi bem no Sub-20, foi eliminado precocemente, mas no Sub-17 o Atlético está no final, vai jogar contra o Império na sexta-feira. Provavelmente quando o nosso espectador estiver vendo esse vídeo, o jogo já vai estar rolando, ou então já vai ter acabado. 2-2 no primeiro jogo. O que a gente pode esperar para essa decisão? Bom, um confronto que foi muito bom no jogo de ida, né? Aliás, nos 2 jogos que se enfrentaram,
tanto na primeira fase, também 2-2, e agora pelo jogo de ida da final, outro 2-2, um confronto entre uma equipe do Atlético que já era esperado, e uma surpresa que é o Império, né, se classificou ali nas últimas rodadas, mas fez um campeonato muito, muito regular, esse próprio empate contra o Atlético, jogando na casa do Atlético, lá no Ferreira Pacheco, lá, e sai na frente, sai ganhando do Atlético, toma virada, empata no segundo tempo. No jogo de ida da final, abre um 2-0, que dava para ter segurado, mas a base do Atlético é forte, né? E um confronto aí que também bota frente a frente os dois artilheiros do campeonato. Acho que eu queria dar um destaque especial para o Filipinho, que fez os 2 gols do Império no jogo de ida da final, é artilheiro da competição com 14 gols, principal destaque dessa equipe do Império, excelente jogador, que deve ser lapidado da maneira correta, e o Jean-Pierre do lado do Atlético, vice-artilheiro da competição. Então, assim, o Atlético não tem... O Vila conquistou o Sub-20, o Goiás conquistou o Sub-15. Também amanhã o Goiás e o Atlético se enfrentam pelo Sub-13, então o Atlético tem uma chance, pode terminar sem um título goiano na categoria de base, né? A gente se lembra que no ano passado o Goiás ganhou todas as categorias do Campeonato Goiano, 13, 15, 17 e 20. Nessa temporada, um equilíbrio, né? E prova desse equilíbrio são essas equipes que chegam nas finais. A Trindade chegou na final do Sub-20, nas semifinais, Guanabara e Aparecida, do Campeonato Sub-20, e no Campeonato Sub-17, o Império podendo disputar a decisão contra o Atlético. Vai ser um bom jogo, eu acho que o Atlético tem favoritismo, e nas categorias de base, cara, é aquilo, é um jogo onde depende muito do jeito que os atletas entram em campo. Se o atleta, dependendo da forma que começa o jogo, é um jogo que deslancha de gol, o Atlético vence com facilidade. Mas dependendo de como tudo começa, e principalmente na cabeça do atleta que se afeta muito novo, é um jogo também que pode ser truncado do início até o final. E, enfim, vai ser um bom jogo, 2 ótimas equipes e uma boa surpresa do futebol goiano, e o Império chegando nessa decisão. E no Sub-15, você já falou que o Goiás foi bicampeão, venceu por 2-0 no Oba, empatou por 1-1 na Serrinha. Como que foi esse confronto, esse clássico entre Goiás e Vila Nova? O Goiás voou no Goianão Sub-15, né? Já era até esperado o título nessa categoria, ainda mais por não ter chegado nas categorias maiores, né? Porque cai cedo no Sub-20, né? Nos pênaltis para a equipe da Aparecida, né? Perde o primeiro jogo por 2-0, ganha o segundo por 2-0, vai para os pênaltis, é eliminado dentro de casa. No Campeonato Sub-17 cai também. Então, acho que no Sub-15 era a chance que o Goiás tinha, né, de levantar um título, né, porque foi campeão tudo ano passado, né, porque nesse ano não ia levantar uma categoria do Goianão. E dentre essas categorias, acho que no Sub-15 é onde existe talvez uma maior disparidade, né, entre as equipes, e o Goiás é bem superior. Ô Igor, só para continuar no papo de base, tivemos rodada essa semana do Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Com os 2 goianos vencendo. O Atlético Goianiense batendo o Ceará, chegando à 2ª vitória na competição. O Ceará que briga lá em cima, é o 7º colocado, tá no G8, né? Entre os grupos que vai pro mata-mata. E o Goiás, fora de casa, venceu o América Mineiro por 1-0 lá no Sesc das Alterosas. Belo trabalho do Goiás, tá ali na briga, no 12º, a 3 pontos da zona, né? O Grêmio abre o 8º, mas tem apenas 6 jogos, o Goiás tem 9, a maioria das equipes já tem 10. O Goiás não enfrentou o Inter logo ali no começo das chuvas no Rio Grande do Sul, então é importante destacar o trabalho do Eduardo Pinheiro lá no Goiás, o Goiás fazendo a melhor campanha dele no Sub-20, e o Atlético voltando a vencer, jogando no Estádio Olímpico e batendo o Ceará, que também tem um projeto bem bacana lá de base. Então agora vamos falar de Goianão Feminino. A gente tem a presença aqui da Tereza Prado. Seja muito bem-vinda, Tereza. O que você pode falar para a gente do Conselho Técnico que foi realizado no dia 12? Quais times vão jogar? Quando que vai acontecer esse campeonato goiano?
Olá, gente, tudo bem? Cheguei atrasada, mas cheguei no final. Importante é isso para falar sobre um pouco sobre o futebol feminino aqui no estado. O que aconteceu nesse conselho? Foi decidido que 8 equipes vão participar, vão ter 3 estreantes esse ano. São 5 que já conhecem a competição e 3 estreantes, que são Abadia, Aliança, Atleta de Jesus, Atlético Goianiense, Flu Goiânia, Trindade, Vasco de Itaberaí e Vila Nova. O Campeonato Goiano Feminino começa no dia 21 de julho e tem o término previsto para o dia 10 de novembro, mas isso pode acontecer ou não, por quê? Vai acontecer em 2 turnos o campeonato, né? E quem fizer mais pontos em cada turno vai para a final. Mas se a mesma equipe ganhar os 2 turnos, né? Fizer mais pontos em cada turno, ganha o Goiano Feminino sem necessidade de final. Então, o término está previsto para 10 de novembro, mas a competição pode acabar um pouco antes. Eu vou falar um pouquinho sobre cada equipe, sobre o histórico de cada equipe, com base no ano passado, as equipes novas, o que a gente tem de informação até agora. E vou começar por ordem alfabética com as equipes que já jogaram ano passado, que são o Aliança, o Flu Goiânia, Trindade, Vasco de Itaberaí e o Vila Nova. As estreantes vão ser o Abadia, Atleta de Jesus e o Atlético Goianiense. Para começar, vamos falar do Aliança, que ganhou o Goianão Feminino do ano passado, de 2023, mas quem torce para a Aliança já sabe que teve uma mudança muito grande na equipe, né? Que desde a quebra de parceria com o Goiás, até ano passado, o Goiás tinha uma parceria junto com a Aliança, só que quando o Goiás foi rebaixado para a Série B, ele acabou com essa parceria, né, com a Aliança, e a equipe teve vários desfalques. Várias meninas saíram do time por não ter recurso, por ter menos oportunidade. Então a equipe ficou bem desfalcada, perdeu várias atletas, e isso refletiu muito nas competições desse ano. Esse ano, o Aliança já participou do Brasileirão Feminino A3 e foi eliminado na primeira fase contra o Vila Nova. E foi um placar muito diferente, porque no ano passado, o último jogo do Goianão Feminino do ano passado foi contra o Vila Nova e elas ganharam sem necessidade de final. Elas ganharam de 1-0 do Vila Nova e ganharam o campeonato feminino, mas quando a gente chega no Brasileirão Feminino de 2024, o Brasileirão A3, o primeiro jogo elas perdem de 7-4. Então, tipo assim, a equipe teve um desfalque muito grande, deu para perceber. E o Vila Nova acabou puxando muitas dessas atletas do Aliança. Então, o Aliança de campeão não vem tão forte para esse ano. Ele participou também, a equipe participou da final da Copa das Campeãs do Metropolitano entre 2023 e 2024. E eu vou falar um pouco mais à frente quando eu chegar na outra finalista. Agora, sobre o Flu Goiânia, é interessante o Flu Goiânia porque é uma equipe de base, é uma escolinha de futebol que está jogando o campeonato goiano, joga os campeonatos metropolitanos e regionais, mas é uma equipe de base. Então, a maioria das meninas que jogam a competição são menores de idade, a média da equipe ali varia lá pelos seus 14, 16 anos. Então, é uma equipe muito nova, muito jovem, que tem muito a aprender, mas tem muito gás também. Então, há muito a se esperar. E várias meninas que jogaram no Flu Goiânia ano passado foram contratadas pelo Vila Nova no início desse ano. Então, a base vem forte aí. Elas participaram do Metropolitano de base e chegaram na semifinal contra o River Trindade. Elas ganharam o primeiro jogo de 3-1, só que no jogo de volta o River Trindade fez o mesmo placar e delas acabaram perdendo nos pênaltis por 2-1. E daí chega o Trindade, que é uma equipe que cresceu bastante esse ano. A gente vê uma evolução muito grande, jogou muito bem o Goianão do ano passado, foi uma das melhores equipes no Goianão do ano passado. E levando em consideração toda a discrepância que tem, né? Quando a gente pega uma equipe que tem um patrocínio, uma equipe que não tem um patrocínio, River Trindade não tinha um patrocínio naquela época e estava jogando muito bem. E esse ano participou do Metropolitano de base e foi campeão em cima do Vasco de Itaberaí, que eu vou falar mais na frente, na parte do Vasco de Itaberaí, e também participou da Supercopa das Campeãs contra o Aliança, né? Que, como ela ganhou do Vasco de Itaberaí, participou contra quem ganhou no ano passado, que foi o Aliança, e o jogo acabou empatado e foi decidido nos pênaltis 4-1 para o Trindade. Então a equipe do Trindade vem forte.
Tem uns boatos sobre se o Trindade vai ter uma parceria, se está tendo um investimento, mas ainda não tem nada confirmado, mas a equipe do Trindade vem muito forte para esse ano, é uma aposta minha, eu acho que vai ser muito interessante de acompanhar. E agora eu vou falar do Vasco de Itaberaí, que a gente sabe muito pouco da equipe, as redes sociais da equipe são um pouco vagas, quando a gente entra em contato também é um pouco difícil, mas esse ano participou do Metropolitano de Base e chegou na final, né, contra o Trindade e perdeu nos pênaltis, mas pelo que a gente vê nas redes sociais do Trindade, foi um jogo bem disputado, acabou em 1-1, mas perdeu nos pênaltis por 2-1. E daí chega no Vila Nova, que foi o nosso representante no Brasileirão Feminino, chegou até a semifinal da competição, jogou muito bem na competição, mas quando enfrentou a ação, acabou sendo derrotado. Infelizmente, as meninas não foram classificadas para a final, não conseguiram passar, não conseguiram ter o acesso para dois, mas o time do Vila Nova vem muito forte, apesar de não ter conseguido passar, né? Elas não acabaram não jogando Metropolitano também, mas o time do Vila vem muito forte. A dupla de ataque que era do Aliança agora está jogando no Vila Nova, então tem essas figurinhas trocadas. Vai ser muito interessante ver os jogos, ver as meninas jogando de equipes diferentes, voltando, né? Então, Vila Nova, eu tenho como Vila Nova como favorito, é a equipe que eu acho que tem uma união maior, tem um investimento maior, então a gente percebe no jogo das meninas, né? Eu vejo o Vila Nova como favorito esse ano, mas eu aposto bastante no Trindade, acho que vai ser interessante ver. Agora, das três equipes que são estreantes, né? O Abadia, Atleta de Jesus e o Atlético Goianiense. O Abadia ainda se sabe um pouco sobre, não temos muitas informações, quando a gente vai ver o Instagram, a gente só vê sobre o masculino. É uma equipe nova, vai ser interessante de ver. Elas estão treinando bastante, pelo que eu estava conversando com a equipe técnica. São 3 treinos, se eu não me engano, que acontecem lá em Abadiânia e 2 treinos que acontecem no Senador Canedo. Então, as meninas estão viajando bastante. Vai ser interessante. Semana que vem, talvez eu consiga trazer mais informações para vocês, se vocês quiserem. Que eu vou estar entrando em contato, eu vou num treino, né, do Abadia. E vamos ver qual que vai ser o desenvolvimento da Abadia no Goianão de 2024. O Atleta de Jesus é algo muito legal que acontece já faz alguns tempos no Goianão feminino, que uma equipe muito grande pega a base e pega algum outro nome, pega alguma outra equipe para jogar também o Goianão feminino, porque todas as meninas não podem jogar, né? Que foi o caso do Vila Nova esse ano, que fez com o Atleta de Jesus. O Atleta de Jesus nada mais é do que a base do Vila Nova. E é até engraçado, porque quem treina a base do Vila Nova é uma jogadora do Vila Nova profissional, que é a Samara. Só que por ela treinar o Vila Nova, ela não vai poder ser a capitã, né? Não vai ser a treinadora da equipe do Atleta de Jesus. Vai ser um pessoal ali do universo, né? Que é o pessoal que cuida ali do Vila Nova, que vai treinar, mas a associação acabou abraçando essa causa e vai jogar. Então vai ser bem interessante ver também. Eu aposto bastante no Atleta de Jesus por ser a base do Vila Nova, né? Que a base do Vila Nova tá vindo bem forte aí. Umas meninas de base jogaram no Brasileirão Feminina 3, fizeram gols, tá? E são meninas com muita garra, muita vontade. E elas correm demais. Eu acho que vai ser interessante de ver. E o Atlético Goianiense, que é uma grande incógnita, a gente não sabe realmente o que se tornou do Atlético. Ele fechou uma parceria com o Trindade, só que o Trindade também está jogando como um time independente. A minha aposta é que vai ser provavelmente a base do Trindade, mas eu não sei se a base do Trindade vai jogar pelo Trindade ou vai jogar pelo Atlético. Até semana que vem, talvez eu tenha um pouco mais de informação sobre isso, mas as meninas realmente são de Trindade, estão treinando em Trindade, então não se sabe ainda direito como que vai ser, mas ter um apoio financeiro do Atlético, por ele estar na Série A e ser obrigado também, né, a participar, eu acho que vai ser uma equipe que pode ser entre as quatro ali, aparecer bem, por ter um apoio financeiro maior. E essa é o meu boletim, assim, sobre o Goianão feminino. Tem muita coisa acontecendo. O Flu Goiânia vai se apresentar na semana que vem.
Então, a gente ainda não tem um aspecto geral de todas as equipes, porque também foi anunciado dia 12, né? Quarta-feira da semana passada, se eu não me engano. Então, tem muita coisa acontecendo, agora as equipes vão se movimentar, e eu acho que vem muita coisa boa por aí. Vai ser uma competição, eu acho que vai ser uma competição mais acirrada do que foi do ano passado. Que ano passado a gente teve vários placares elásticos, poucos jogos bem pau a pau, mas eu acho que esse ano vai ter ainda bastante placar elástico, mas vai ter jogos mais emocionantes, mais decisivos. Eu acho que isso é muito bom para o futebol feminino, que está tendo alguns investimentos e, ao mesmo tempo que está tendo investimentos, está tendo bastante quebra de investimento. Então, é bom estar sempre apoiando. Obrigada por vocês chamarem alguém também para participar, para falar disso, porque a gente vê falar muito pouco sobre o futebol feminino aqui no estado, sobre o Goianão, sobre o Metropolitano de Base, que são competições que as equipes mesmos fazem entre elas para as meninas estarem rodando, porque ficar esperando até o Goianão para jogar é difícil. Elas terem só uma competição por ano para jogar é difícil. E então é isso. O meu relato sobre o Goianão feminino, que vai acontecer em breve, mês que vem, dia 21 de julho, começa. Que isso, Tereza, a gente agradece demais a participação. Fica convite também para retornar mais vezes, para continuar falando do futebol feminino. Então é isso, a gente vai ficando por aqui com o Fora de Eixo. Siga a gente em todas as redes sociais, Fora de Eixo GO. E vamos saber onde que te encontra, Tereza. Como que as pessoas fazem para te achar nas redes sociais? Tereza Prado, ponto jornalismo, Tereza com S. Eu faço bastante vídeo sobre isso. Desde o ano passado eu estou acompanhando o Goianão Feminino e eu estou com um projeto de apresentar todas as equipes do Goianão até o Goianão. E também quando o Goianão começar, eu vou cobrir alguns jogos, então siga lá nas redes sociais, Tereza com S, Prado, ponto jornalismo no Instagram. Eu faço vídeos, estou com um projeto de postar semanalmente agora que vai começar o Goianão. Perfeito. Então, Luan, como que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? Luan HVX no Instagram e no TikTok. Eu prometi que eu ia começar lá no TikTok, eu vou começar muito em breve. E no Twitter, Luan Alves JR_. João Pedro Bolzan. JP Bolzan no Instagram e no Twitter. TikTok Bolzito. Pode olhar, tem alguma coisinha lá de bastidores das transmissões. Prometo colocar mais alguma coisa. Segunda-feira estamos lá com Doutores da Bola lá em Aparecida, com o Aparecidense e Náutico. E domingo, clássico também lá no Doutores da Bola. Compartilha aí nosso vídeo, deixa o like. Gabriel Alves, o seu Twitter todo maluco, também tá no TikTok? Não, mano, tô no TikTok não. Porque se eu entrar no TikTok eu não saio mais. Eu passo o dia inteiro vendo aquilo e até a rotina é muito corrida, vocês estão ligados. Bom, Instagram, Gabriel, _S, _Alves, _ de novo, porque tem muito Gabriel, tem muito Alves, então tive que meter muita coisa no meio. No Twitter, Gabri Santana, que é Gabriel Santana misturado, que foi o único jeito que deu para colocar também. Então, é isso aí. Eu sou o Igor Soares em todas as redes sociais, Instagram e Twitter principalmente. Então é isso, um abraço e até a próxima.